Bryan Cranston, o bom e velho Walter White de Breaking Bad, além de um ator brilhante, sabe escolher como poucos projetos de altíssima qualidade para atuar e coproduzir. Your Honor, na Paramount Plus, não é diferente. É mais uma série, ou melhor, uma minissérie imperdível protagonizada por ele. O personagem guarda algumas semelhanças com o que ele fez em Breaking Bad, é verdade, mas a trama tem frescor e muita originalidade. E nesse vídeo eu vou te explicar por que o roteiro dessa minissérie é tão bom. E não esqueça de assinar logo o canal. É só dar um cliquezinho aqui embaixo e também deixe o seu joinha. Meu nome é Daniel Adjafre, seja muito bem-vindo. Não vou dar spoiler, mas preciso explicar como o conflito de Your Honor se arma. Então, basicamente, o que eu vou falar agora você já encontra no primeiro capítulo e até mesmo no material de divulgação da minissérie. Lembrando que o nosso objetivo aqui no canal é conversar sobre uma série ou um filme sempre sob a ótica do roteiro e dos personagens. Então vamos lá. Na cidade de New Orleans, Adam, o jovem filho do juiz Michael Desiato, papel de Bryan Cranston, atropela acidentalmente um outro rapaz e, apavorado, foge sem prestar socorro e o garoto morre. Michael, pai de Adam, é um homem justo, correto, quer sempre fazer a coisa certa. Isso é reforçado, inclusive, pelo fato de ele ser juiz, um juiz muito respeitado. Então ele leva o filho para a delegacia para que ele se entregue, para que confesse o que fez. Só que aí vem a grande sacada da série. O pai do garoto que foi morto é um mafioso, é um gangster. E mafiosos, a gente sabe, gosta de uma vingança cruel, não costuma deixar a morte de um filho passar em branco. Michael vê a distância e antes de entrar na delegacia, ele dá meia volta com o filho e os dois vão embora dali. Jimmy Baxter, o mafioso, não vai descansar até descobrir quem matou seu filho e Michael está disposto a tudo para proteger Adam. Só que para isso ele precisa deixar de lado os nobres valores que sempre defendeu ao longo da vida. E é nesse momento que Michael se aproxima de Walter White. Observe que nas duas séries os personagens começam a agir motivados por uma causa justificável, digamos assim. Eles têm motivos que facilmente nos fazem pensar: no lugar dele eu faria o mesmo. Só que a partir daí, tanto um como o outro vai se corrompendo cada vez mais, precisando mentir, trair e até mesmo matar ou se omitir diante de um assassinato para continuar perseguindo seu objetivo. O problema então passa a ser o limite da ética e da moral. Esse conflito é rico porque ele avança a todo instante, sempre nos fazendo questionar até onde nós mesmos iríamos. Daríamos aquele passo que ele deu? Teríamos outra alternativa? Conseguiríamos viver carregando aquela culpa? Ou seja, a empatia com esses personagens é constantemente renovada. Isso engaja muito o público. Mas tem uma diferença clara entre Walter White e Michael Desiato. Walter foi contagiado pela vaidade, tomou gosto pelo poder, gostava da disputa e gostava principalmente de vencer. Já Michael sofre mais com o peso na consciência. Ele mal tem tempo de avaliar o que é certo e o que é errado. Ele precisa salvar o filho. Há uma urgência maior em Your Honor. Até porque tem apenas uma única temporada. Your Honor tem aquilo que eu já falei muitas vezes por aqui, que é a qualidade de conflito. Estamos falando de um pai que é capaz de fazer qualquer coisa para salvar o filho da morte. Mas veja bem, a definição aqui de qualquer coisa não é só da boca para fora. São coisas muito graves que vão além de limites que a gente jamais poderia imaginar que seria capaz de ultrapassar. O conflito é bom justamente porque as forças que se opõem são igualmente poderosas. Michael Desiato, como eu já disse, é um juiz justo e honrado. Se fosse um engenheiro, um youtuber, um médico, essa oposição entre valores e corrupção seria mais frágil, menos relevante. E claro, o fato de ele ser um juiz terá uma função importantíssima ao longo da trama, que é melhor eu não revelar aqui. Mas nem tudo é perfeito. A minissérie tem uma ou outra ponta solta
Algo que parece que vai ter uma função dramática posterior, mas acaba não dando em nada. É comum que algumas séries e minisséries, por alguma razão, precisem ter um número determinado de episódios. Daí alguns personagens e eventos acabam sendo inseridos sem necessidade. É difícil criticar essas coisas ou colocar a culpa nos roteiristas, porque muitas vezes isso se dá devido a um planejamento estratégico. O player exige que sejam produzidos mais episódios para diluir os custos ao longo das gravações e também para reter o público por mais tempo. De qualquer maneira, Your Honor tem uma belíssima trama, um elenco espetacular e é muito bem dirigida, inclusive pelo próprio Bryan Cranston, que dirigiu o último episódio. E por fim, porém não menos importante, a minissérie tem um desfecho muito correto, definitivo. Tudo é preparado com bastante cuidado. O que eu quero dizer com isso? Que muitos roteiros cometem esse erro. Os personagens tomam uma determinada atitude sem que haja uma preparação adequada para isso. Em dramaturgia, é muito desejável que o público consiga acompanhar o que leva um personagem a fazer algo. Isso torna o personagem mais rico e a trama mais densa. A gente precisa entender o processo mental dos personagens. Isso também gera empatia e dá legitimidade, consistência. Não adianta escrever um monte de coisas no perfil do personagem e não mostrar. O público não vai ler o perfil que foi escrito. Se você ainda não assistiu a Your Honor, vá assistir agora, vá correndo. E se algum amigo ou amiga sua já viu e curtiu a minissérie, mande esse vídeo para eles, tenho certeza que vão lhe agradecer. Um abraço e até a próxima.